5 palavras em inglês que os devs pronunciam errado. Oi, o Dani aqui de novo. Hoje eu quero falar sobre algumas palavras que os devs e os profissionais de tecnologia pronunciam errado e por que é importante pronunciar elas corretamente. Essas palavras, elas fazem parte do nosso dia a dia quando a gente trabalha em tecnologia e a gente acostumou a pronunciar elas da forma incorreta. Geralmente funciona muito bem quando a gente trabalha com uma equipe brasileira, mas quando você trabalha para uma equipe americana, isso começa a se tornar um pequeno problema. Tudo bem que os americanos entendem que a gente fala 2 idiomas, a gente se esforça para falar 2 idiomas. Então, eles relevam isso, eles levam isso em consideração e eles te respeitam por conta disso. Eu quero com essa série trazer cada vez mais palavras para te ajudar a se tornar um profissional melhor. Não só para trabalhar para a gringa, mas para você trabalhar aqui no Brasil também, para você se comunicar corretamente, para você acostumar com as terminologias corretas e não passar por situações onde alguém acha estranho a sua pronúncia, ou às vezes até mesmo você tem um cliente ou alguém participando de uma reunião que vai torcer o nariz na hora que você pronunciar incorretamente. De qualquer forma, vamos lá. Back-end. Back-end é uma palavra que eu escuto com muita frequência os profissionais de engenharia de software pronunciarem. Nós brasileiros temos essa mania de acrescentar "i" no final de tudo. Back-end. Quando na realidade a pronúncia correta é back-end. Para quem não sabe, back-end é a parte de trás de um software. É a parte que a gente não vê. Ou a parte feia em alguns casos, né? Então, back-end é o jeito correto de pronunciar. Back é atrás e end seria a ponta, né? Então, a ponta de trás de um sistema é o back-end. Front-end. Front-end cai na mesma categoria do back-end, como os brasileiros falam. A gente acrescenta "i" em tudo. A pronúncia correta de front-end é muito parecida com a pronúncia correta de back-end. Front-end, back-end. Cai na mesma situação. Mesmo tipo de pronúncia, mesmo estilo de palavra. O significado é parecido, só que oposto. Então, se back-end é a parte de trás de um software, front-end é a parte da frente, a parte que você vê, a parte que o usuário interage, clica, arrasta, digita. Isso é o front-end. Gateway. Essa é uma palavra muito comum ultimamente na bolha de desenvolvedores independentes, né? Indie hackers. Porque quando você desenvolve um software de forma independente, e às vezes para corporações e empresas grandes também, mas você tem que implementar uma forma de billing, uma forma de cobrança. E normalmente a gente faz isso implementando gateways de pagamento. Não gateways de pagamento, a gente implementa gateways. E por que gateways e não gateway? Porque gateway, da mesma forma como back-end, front-end, gateway é formado de 2 palavras, gate e way. Gate é um portão, um portal, way é caminho. Então, o gateway é como se fosse um portão por onde você passa, que é basicamente como funcionam os sistemas de assinatura, de pagamento. Você tem uma barreira, uma outra palavra bônus aí, como a gente fala, é paywall, uma parede de pagamento, e aí você paga para poder acessar os recursos que estão na plataforma. Você passa pelo gateway de pagamento. Então, é isso que significa gateway, não é gateway. Gateway, se você falar para um americano, não faz nenhum sentido, porque get é obter e way continua sendo o caminho, meio, método. Então, gateway, tipo, pegar um caminho, pega o beco, sei lá, não faz nenhum sentido. Então, o correto é gateway. Carry. Carry é uma das palavras mais bizarras que eu vejo os devs pronunciarem com muita frequência. Eu não sei se eles estão falando de Carrie, a Estranha, né, o livro de Stephen King, acho que não, mas provavelmente estão falando de consultas no banco de dados. E aí, nesse caso, o correto é query. Essa é a pronúncia correta da palavra query. Inclusive, query é uma palavra que está na própria sigla da linguagem que a gente usa para falar com banco de dados, né? SQL, Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada. Você monta as suas consultas usando uma linguagem estruturada, uma linguagem que tem uma estrutura, uma sequência correta para utilizar. Então você usa SQL ou SQL, como era pronunciado nos primórdios ali quando foi inventada, para você criar queries, para você executar queries no banco. Você faz uma query para falar com o banco, não carry. Repository, repo. Uma palavra para definir onde você armazena o seu código-fonte, como você deve imaginar, ela é muito utilizada no ambiente de engenharia de software, né? Muitas vezes a gente vê profissionais pronunciando essa palavra como repository, ou se você for abreviar, repo,
ou repo. Quando a gente abrevia, tudo bem, porque é uma abreviatura mesmo, ela pode receber uma outra pronúncia, uma outra conotação. Mas quando você fala a palavra inteira, ela tem uma pronúncia correta, que é repository. A sílaba tônica cai no to. Então é repository, não é repository, não é repository, é repository. E se você estiver falando da abreviatura, é repo, né? Repo, de repository. Report. Eu acho que essa é uma das palavras que eu mais ouvi na minha carreira, porque todas as linguagens são utilizadas para gerar relatórios, né? Muitos sistemas que a gente faz geram relatórios de alguma coisa, né? A pronúncia correta em inglês de relatório não é report, é report. Você põe a sílaba tônica, você põe a força da palavra em por, né? Então a palavra fica report, não report. Além de mudar a sílaba tônica, a gente acrescenta esse i no final, para ficar bem abrasileirado, né? Report. Então, para resumir, as 5 palavras que a gente aprendeu hoje são backend, frontend, gateway, query, repository e report. Pronunciar corretamente essas 5 palavras vão te ajudar a crescer na carreira aos pouquinhos, né? De grão em grão a galinha enche o papo. E vai te preparar para quando você quiser e estiver pronto para aplicar para uma vaga gringa, para se candidatar para uma vaga gringa, trabalhar para empresas americanas e até globais, porque seguindo essas dicas, você pode até aplicar para vagas na Europa. Há algumas pequenas diferenças na pronúncia do inglês europeu, mas você se sai muito bem pronunciando o inglês americano. Então, siga essas dicas que vai dar bom para você. Se você gostou dessas 5 palavras que eu ensinei hoje, deixa um like, deixa um comentário aí, quais palavras você gostaria de saber a pronúncia correta. Eu vou trazer mais vídeos com outras palavras, dicas de pronúncia sobre essas palavras e outras palavras, dicas de preparação para stand-ups, reuniões, como fazer entrevistas, como você tirar aquele travamento que a gente tem naturalmente sendo brasileiro falando inglês, para você se sair melhor nas entrevistas, para você impressionar e participar melhor das reuniões, das stand-ups, das daily meetings, para você crescer cada vez mais na sua carreira e progredir cada vez mais. Até a próxima!